É babado, minha gente. Quem é Asma al-Assad, esposa do presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad? Vamos analisar juntos essa notícia. Fique comigo até o final e aproveite e já deixe seu like e, se possível, compartilhe essa notícia com parentes e amigos. É Babado Agora é um canal de notícias do Brasil e do mundo. Vamos para a notícia. Durante os quase 25 anos de presidência de Bashar al-Assad na Síria, uma constante em sua vida foi a presença de sua esposa, Asma. Asma, agora com 49 anos, foi inicialmente considerado o rosto de uma Síria moderna, mas manteve um perfil discreto desde o início da Guerra Civil, que começou em março de 2011. Nascida no bairro de Acton, no oeste de Londres, filha de pais sírios, um cardiologista e uma diplomata, Asma Akras estudou em uma escola particular, onde era chamada de Emma pelos amigos. Ela se formou em ciência da computação na prestigiada Universidade King's College London. Posteriormente, trabalhou em um grande banco de investimentos. Foi em Londres que ela conheceu Bashar al-Assad, um oftalmologista que estava estudando na capital britânica na época. Asma se mudou para a Síria em 2000 e casou-se com Assad naquele ano, pouco depois de ele suceder seu pai, Hafez al-Assad, de 1930 a 2000, como presidente. Juntos, tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos agora adultos. Por anos, havia esperança no Ocidente de que a criação britânica de Asma pudesse incentivar reformas políticas na Síria. Uma empresa de relações públicas chegou a ser contratada para ajudá-la a se tornar a imagem moderna do país no exterior. Uma fonte disse à BBC em 2012 que Assad sabia que casar-se com Asma seria estratégico, pois ela ajudaria a apresentar uma imagem renovada e moderna da Síria. Muitos também viam o casamento como uma tentativa de unir os interesses da maioria sunita do país, da qual Asma fazia parte, com a seita alauíta, a qual Assad pertence. No entanto, a fonte também sugeriu que a forma de Asma exercer seu papel como primeira-dama gerava tensões dentro da família Assad, especialmente com a irmã e a mãe do presidente, Boushra e Anice, que não se importavam com as questões de imagem pública. A estratégia de relações públicas teve algum sucesso. Em fevereiro de 2011, a edição americana da revista Vogue publicou um perfil altamente elogioso de Asma, intitulado Uma Rosa no Deserto. O artigo a descrevia como uma beleza magra, de corpo longilíneo, com uma mente analítica treinada, que se veste com astuta modéstia, além de ser glamourosa, jovem e muito chique. Posteriormente, a jornalista que escreveu a reportagem, Julia John Bach, se arrependeu publicamente de tê-lo escrito, dizendo que esta contaminou sua carreira e encerrou sua associação com a Vogue. Pouco mais de um mês após a publicação do perfil, Assad reprimia violentamente um levante pacífico pró-democracia, desencadeando a Guerra Civil Síria, que resultou na morte de mais de 500 mil pessoas e na fuga de milhões de refugiados. Foi só em fevereiro de 2012 que Asma falou publicamente sobre a guerra em seu país, dizendo que ela confortava as vítimas da violência. Em uma declaração ao jornal britânico The Times, reafirmou seu apoio ao marido. O presidente é o presidente da Síria, não uma facção de sírios, e a primeira-dama o apoia nesse papel. No mesmo ano, vazaram e-mails privados dos Assads, mostrando o gosto de Asma por produtos de luxo. Os e-mails, revelados pelo jornal britânico The Guardian, sugeriam que Asma estava comprando sapatos caros enquanto o país mergulhava em uma guerra civil. Em 2022, uma estimativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos avaliou a fortuna da família Assad em algo em torno de US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, 6,1 bilhões de reais e 12,1 bilhões, em valores atuais. Em março de 2012, assim como seu marido, Asma foi alvo de sanções pela União Europeia. Ela só voltou a falar com a imprensa estrangeira em 2016, quando disse à TV estatal russa Rossiya 24 que recebeu ofertas para deixar a Síria, mas rejeitou essas propostas, dizendo que sempre estive aqui desde o começo e nunca pensei em estar em outro lugar. Com o avanço da guerra, Asma também se envolveu em iniciativas de caridade, se encontrou com famílias de soldados mortos e presidiu a Syria Trust for Development, uma grande ONG que coordenava ações de ajuda. Em 2018, foi diagnosticada com câncer de mama e tratou um tumor maligno em estágio inicial. Um ano depois, anunciou sua recuperação total. Em maio de 2024, a presidência síria revelou, por meio de um comunicado, que Asma havia sido diagnosticada com leucemia.
Também informou que ela começaria um tratamento especial, precisando se isolar e se afastar de compromissos públicos. A presidência de Bashar al-Assad terminou abruptamente no domingo, 8/12, quando forças rebeldes tomaram Damasco, a capital da Síria. A família fugiu para a Rússia, um dos aliados-chave do antigo regime, onde recebeu asilo político, conforme informou a mídia estatal russa. Vamos agora para análise política e social. A história de Asma al-Assad, primeira-dama da Síria, revela os complexos desafios de um país mergulhado em conflitos, tanto internos quanto internacionais. Sua trajetória oferece um vislumbre de como política, relações públicas e dinâmicas familiares podem se entrelaçar em um regime autoritário. Entenda o papel estratégico de Asma al-Assad no regime de Bashar al-Assad. Asma foi inicialmente promovida como o rosto moderno e progressista da Síria, uma estratégia clara para suavizar a imagem de um regime autoritário no cenário global. Sua origem britânica e educação ocidental foram usadas para aproximar a Síria do Ocidente. No entanto, essa narrativa entrou em colapso à medida que o governo Assad reprimiu brutalmente o levante de 2011, desencadeando a guerra civil. Análise. Aqui, vemos como regimes autoritários frequentemente utilizam relações públicas e símbolos para desviar a atenção de práticas opressivas. A imagem de Asma como rosa no deserto foi desfeita pela realidade brutal do conflito. 2. Tensão dentro da família Assad. A tensão relatada entre Asma e membros da família Assad, como a mãe e a irmã de Bashar, ilustra as disputas internas em regimes autoritários. A luta pelo controle da narrativa pública e influência política pode corroer até mesmo laços familiares. Análise. Essas divisões internas sugerem que mesmo dentro do núcleo do poder, há dinâmicas que podem fragilizar o regime. A centralização de poder não elimina disputas, apenas as esconde sob camadas de controle rígido. 3. Contraste entre luxo e tragédia. Os e-mails vazados que revelaram os hábitos de consumo de luxo de Asma al-Assad enquanto a Síria afundava em guerra civil foram devastadores para a imagem pública dela. Esse episódio destacou a desconexão entre a elite governante e a realidade sofrida pela população. Análise. Este é um exemplo clássico de como a ostentação por parte de líderes e seus familiares pode alienar tanto a opinião pública interna quanto a internacional. Em tempos de crise, a percepção de insensibilidade pode ser um golpe fatal para a legitimidade de um governo. 4. A queda do regime Assad e o impacto geopolítico. A fuga da família Assad para a Rússia marca o fim de um regime que dominou a Síria por décadas. A escolha da Rússia como refúgio ressalta a aliança estratégica entre os dois países, mas também indica o isolamento político que o regime enfrentava. Análise. A queda de Assad é um marco na geopolítica do Oriente Médio. A vitória das forças rebeldes pode gerar um vácuo de poder que será disputado por facções internas e potências estrangeiras, criando incertezas sobre o futuro da Síria. Além disso, a presença de Assad na Rússia pode se tornar um ponto de tensão nas relações diplomáticas internacionais. 5. A saúde de Asma al-Assad como símbolo do regime. Os recentes diagnósticos de câncer e leucemia de Asma simbolizam não apenas sua batalha pessoal, mas também o enfraquecimento do regime. Sua figura, antes promovida como uma fonte de esperança e estabilidade, agora reflete o colapso de um sistema que tentou se perpetuar a qualquer custo. Análise. Essa narrativa humaniza a figura de Asma, mas também ressalta como regimes autoritários frequentemente utilizam doenças e adversidades pessoais para criar simpatia pública e distrair de questões políticas mais amplas. Conclusão. A trajetória de Asma al-Assad é uma metáfora poderosa para os altos e baixos do regime sírio. De uma figura de esperança a um símbolo de desconexão e, finalmente, a um rosto da fuga e exílio, sua história reflete a complexidade e os dilemas de um país devastado pela guerra. Pergunta para o público. Será que a queda do regime Assad marca o início de uma nova era para a Síria, ou o país continuará preso em conflitos e disputas internas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.